Vamos nos assentar, né? Obrigado. Uma satisfação muito grande a gente estar aqui com vocês hoje. Pessoal da igreja lá de Londrina, onde sou pastor auxiliar, está nos acompanhando aí pelo Facebook. Um grande abraço aí à juventude lá da Igreja Presbiteriana Ebenezer, de Londrina. E a gente agradece também a presença aí dos irmãos, né? Da galera aí da juventude aqui da igreja de Cornélio Procópio. Tem também a galera de São Jerônimo da Serra também, né? Presente aí. Opa, já deu aí um. Legal, né? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas em nome de Jesus. Também agradeço aí o pastor Lucas, né? Que às vezes os caras meio doido de ficar chamando essas pessoas aqui, mas estamos aí. A gente vai, né? Acredito que o encontro todo hoje já está sendo falado bastante sobre esse tema. E eu quero realmente aproveitar e falarmos um pouquinho sobre esse assunto tão relevante para os nossos dias, que é a questão da vocação. A gente às vezes diz, mas o que é isso, né? O que é esse negócio aí? E às vezes a gente tem uma ideia e a gente quer aqui hoje, de uma forma bem objetiva, mas sem perder esse desafiar-nos mesmo, né? Nos desafiarmos a entender realmente o que vem a ser esse tema, falar um pouquinho sobre o que ele quer dizer para nós, beleza? Queria convidar aí a galera para abrir lá no livro de Efésios. Quem estiver com a Bíblia, quem estiver com o celular, deixa o celular aí no modo avião, hein? Deus está vendo. E deixa aí aberto em Efésios 4. Nós vamos dar destaque, dar ênfase aí no primeiro verso aí de Efésios 4. E depois, fique aí com a sua Bíblia aberta ou com o seu celular aí, com o aplicativo no seu celular aberto. A gente pretende fazer um pequeno panorama aí dentro do capítulo 4 de Efésios, dentro do capítulo 5 de Efésios e depois o início do capítulo 6 de Efésios. A gente não vai ler tudo não, tá bom? Fiquem tranquilos aí. Mas a gente quer fazer um panorama e vai ser legal que a gente vai ver que realmente como o apóstolo Paulo ele encaixa bem essas questões aqui. Mas eu quero dar destaque apenas ao verso 1 para nós lermos agora. Efésios capítulo 4, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Vamos orar? Senhor, Tua palavra está aberta, está lida. Nossos corações, ó Deus, estão prontos a ouvir a Tua voz. Apesar de mim, Senhor amado, que o Teu Santo Espírito flua em nosso meio nesta noite. Fale aos nossos corações nesta noite. Traga-nos convicção, traga-nos certeza. Que o Senhor possa operar nesta noite, assim como já tens operado no meio dos louvores, ó Deus, no meio da dinâmica. O Senhor já tem ministrado, falado aos nossos corações. E nós podemos, ó Deus, sentir Tua presença aqui nesta noite e que o Senhor possa, ó Deus, ministrar aos nossos corações para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, nós vamos falar aí, né, como anunciado, sobre vocação. E, primeiramente, a gente precisa entender o que vem a ser vocação. O que é vocação? Alguns podem, de repente, dizer assim, olha, vocação é quando eu sou chamado para ser padre. Fui vocacionado para ser padre. Para de repente, exercer uma tarefa, um empenho mais no caráter religioso. Fui chamado para o sacerdócio. Fui chamado para ter uma vida mais religiosa. A vocação, por um outro lado, pode, de repente, significar, não, é o que eu pretendo ser aí, no sentido da minha profissão, no sentido
de um trabalho que de repente eu esteja buscando. A galera aqui, maioria juventude, né, tá nessas vésperas aí de vestibular, tá nas vésperas aí de cursinho, finalizando o ensino médio. E aí sempre vem aquela perguntinha, né? A gente vai lá no almoço de família, chega lá no almoço de família, e aí, o que você vai fazer no vestibular? Quantas perguntas fazem sempre isso, né? Os nossos avós, os nossos tios, né? Sempre chegam, e aí, já decidiu? Ah, estou pensando. Mas como assim? Está chegando, né? Sempre é uma pressão em cima disso. Mas, de repente, a gente pensa que vocação seja isso. Né? De repente, um trabalho, uma faculdade a se decidir. Ou até mesmo vocação pode ser aquilo que a gente gosta de fazer. Ah, eu tenho vocação para jogar videogame. Essa é a minha vocação. Tem uma galera aí que hoje em dia, meu Deus, está ganhando dinheiro em cima de ser gamer, né? De ser, tem até time aí de futebol, de videogame, né? Que os caras estão aí, né, rachando de ganhar dinheiro. De repente, eu gosto de fazer isso, eu quero... Vocação para mim é isso, é fazer o que eu gosto, é fazer o que eu quero. Ou até mesmo vocação dentro da nossa realidade de igreja, de repente vem a ser um chamado específico. Não, eu fui vocacionado para missões, fui vocacionado para ser pastor, fui vocacionado para ser líder. Galera, partindo para uma definição bíblica, a vocação que Paulo menciona aqui, ela é um pouco maior do que isso. Quando a gente fala apenas de trabalho, de fazer o que eu quero, de fazer o que eu gosto, ou então de um chamado específico para um determinado trabalho na igreja. Quando Paulo fala aqui de andeis de modo digno da vocação ao qual fostes chamados, ele fala de um chamado mais amplo. Ele fala de algo mais amplo. Vocação aqui está sendo encarada de uma maneira mais ampla. Vocação aqui, nesse sentido, ela abrange muito mais do que, de repente, certos trabalhos na igreja, a escolha da profissão. Quando a gente vai para a sua etimologia, a origem da palavra específica vocação, ela vem do latim, quando a gente fala do vocação da língua portuguesa, vocação, ela vem do latim vocare. Mas quando a gente fala biblicamente, ela vem de um termo chamado klesis. E esse termo ele significa o chamado de Deus a todas as pessoas para receberem o seu presente de salvação. Quando a gente vai, então, para o termo de vocação, logo, vocação ele tem relação com o chamado e serviço. Não é um chamado para um serviço qualquer. Não é algo que eu quero fazer porque eu gosto. É um chamado de Deus para uma vida de reconciliação com Ele e de glorificação ao seu nome, de glorificação ao nome de Deus por intermédio do serviço prestado ao próximo. Em outras palavras, vocação é o chamado de Deus para a humanidade se tornar parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Em segundo lugar, que sirva ao Senhor em todas as suas relações com o próximo. Entrando com mais detalhes aqui, pessoal, nessa natureza da vocação bíblica, a gente entende então que a vocação ela vai além desse chamado específico que a gente falou no início. Ela vai além do que eu gosto ou não de fazer, ou de repente no que eu devo trabalhar, ou estudar, ou me preparar para a faculdade. Tudo isso compreende a vocação, mas não define a vocação. Quando a gente fala de vocação bíblica, vocação cristã. Quando Paulo fala de vocação, ele fala sobre a nossa nova identidade em Cristo Jesus. Ele fala sobre sermos discípulos de Jesus,
sobre sermos servos uns dos outros. E como isso vai se refletir naquilo que nós gostamos ou não de fazer. No nosso envolvimento com a igreja, no nosso envolvimento com o reino de Deus e também no nosso relacionamento com o mundo. A gente escolheu esse texto aqui de Efésios porque ele tem, ele consegue, né, nesses capítulos, do capítulo 4 até o início do capítulo 6, ele consegue compreender. Paulo faz aqui um tratado sobre a vocação, muito tremendo nesse intervalo. E ele começa o capítulo 4 com esse pedido, que é o nosso tema aqui, que é o nosso verso tema. Pessoal, eu estou falando como prisioneiro, ele não está falando aqui como qualquer um, ele está falando como prisioneiro do Senhor. Ele está preso por causa do nome do Senhor, por fazer a vontade de Deus, por sua vocação, por levar a vontade do Senhor até as últimas consequências. Aí ele fala, olha, andem de forma digna da vocação pela qual foste chamados. E aí a gente vê Paulo discorrendo sobre esse pedido, explicando, olha, pessoal, eu quero que vocês andem de forma digna da vocação pela qual foste chamados. Mas veja, aí ele começa. Andar de forma digna da vocação é assim. Começa desse jeito. E ele vai explicando ao longo desses capítulos. Até o início do capítulo 6. Então, meus irmãos, vocação tem um significado um pouco mais amplo do que apenas se relacionar, né, com aspectos relativos ao que eu sou chamado dentro da igreja, ao que eu sou chamado lá fora nas minhas profissões. Ele vai mais além disso, e nós vamos mostrar um pouco disso aqui. Uma outra pergunta que a gente pode fazer aqui é: quem é o alvo dessa vocação? Por quê? Quem é o alvo? Para quem Paulo está aqui dizendo? Para quem que Paulo está dizendo aqui? Para todos nós. Para todos aqueles que foram chamados pelo Senhor. Um sinônimo para a vocação, aqui pelo qual Paulo nos coloca, é convocação. Convocação. Quando Deus faz um convite, Deus faz uma convocação ao seu povo. Uma vez que nós ouvimos a voz do Senhor, uma vez que nós ouvimos, e a partir daquele momento, eu quero seguir a Jesus, eu quero fazer a minha vida ser um motivo de glorificação ao nome de Jesus. A partir desse momento, eu sou alvo, eu sou sim o objeto aqui, para a pessoa pela qual Paulo, o ouvinte pelo qual Paulo está aqui dizendo. Todos nós somos convocados para vivermos como povo de Deus nesse mundo. E o que é mais engraçado, que essa convocação, ela se estende para todo mundo. Todos nós. Eu, você. Não é porque eu estou aqui na frente que Deus só me chamou apenas a mim. Chamou vocês também. Vocês não estão aqui essa noite à toa. Deus chamou vocês para estarem aqui. Por mais que de repente tenha usado alguém. Vai, filho, para a igreja, senão você não vai jogar videogame depois. Vai, filho, para quê? Mas de uma certa forma vocês não estão aqui à toa. Deus, em sua soberana vontade, fez com que vocês viessem até aqui. E Ele continuará nos guiando de acordo com a sua vontade. Nós somos alvo desse pedido de Paulo para andarmos de forma digna da vocação ao qual fomos chamados. Esse não é apenas um chamado, por isso que a gente falou no início, não é apenas um chamado específico, ele compreende, mas não é só isso. Vocação não é apenas um chamado específico para determinada obra dentro da igreja, para missões. Vocação não é apenas um chamado específico para fazer algo que eu quero, ele compreende o meu próprio chamado por Deus.
Eu fui vocacionado por Deus. É disso que Paulo está aqui dizendo. E a vocação, ela tem também relação com de nós descobrirmos a nossa identidade em Deus. E hoje em dia a gente vê a nossa juventude carente disso, carente de saber a sua identidade, carente de saber quem é de verdade, quem eu sou, quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou. Essas perguntas sempre vêm à nossa mente. Muitas vezes os nossos amigos podem nos perguntar e a gente, sei lá, cara, de onde eu vim, eu sou fruto do erro dos meus pais, eu sou isso, eu sou aquilo. Muitas coisas podem passar pela nossa cabeça. Mas quando nós conhecemos a nossa vocação, quando nós conhecemos o nosso chamado, nós sabemos que nós não somos frutos do acaso, nós não somos um acidente no meio do caminho. Nós sabemos quem nós somos. Nós começamos uma jornada de descoberta para saber quem nós somos em Deus, em Jesus. Nós podemos ser pessoas que conhecem a si mesmas. E a partir dessa nova identidade, a partir do momento em que nós nos conhecemos melhor, à luz do chamado de Deus para nós, nós não caímos em armadilhas, nós não caímos em tentações que o mundo nos apresenta lá fora. Porque eu sei, porque eu fui chamado. Eu sei por quem eu fui chamado. Eu sei o que Ele fez por mim, para que eu fosse chamado por Ele. E não vai ser nada nesse mundo que vai ser capaz de tirar essa firme resolução no meu coração. E a gente vê isso aqui no texto. Efésios 4, a gente vê aí no verso 14, por exemplo, Paulo falando para que não sejamos, 4,14, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para outro, levado ao redor por todo tipo de vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Quando conhecemos aquele que nos chamou, quando sabemos da nossa identidade, não vai ser qualquer situação que vai nos fazer sair desse caminho. Nada nem ninguém será capaz de nos separar do amor de Deus. E aí nós vemos Paulo fazendo aquela declaração maravilhosa em Romanos 8. Porque eu sei que nem a morte, nem a vida, nem mesmo os anjos, nem potestades, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura será capaz de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu falo isso quando eu conheço aquele que me chamou. Porque eu posso de repente dizer, mas se eu não conheço, se eu não sou, se eu não me sinto como alvo desse chamado de Deus, dessa vocação de Deus, eu posso até saber esse texto de Romanos 8, mas ele não vai ser prático na minha vida, ele não vai ser experimentado na minha vida, porque qualquer vento de doutrina, qualquer situação, qualquer tempestade me levará para um caminho diferente. E nós temos também não só apenas o aspecto negativo, mas nós temos alguns aspectos positivos que Paulo também nos apresenta aqui. E você pode olhar aí dos versos 17 até o 24 do capítulo 4, que é uma vida de santidade. Vocação tem a ver com santidade. Santidade não é apenas se abster do mal, mas é se consagrar e se dedicar em cumprir o propósito do Senhor. Quando fala de ser santo, é de ser dedicado. E aí você pode olhar alguns aspectos aqui. A partir do verso 24, ou até mesmo no início do capítulo 4 também. Suportando uns aos humildade, mansidão, suportando uns aos outros em amor, é aí no verso 2. Preservar a unidade, no verso 3. Para que cheguemos à estatura da plenitude de Cristo, no verso 13, a estatura
da plenitude de Cristo. No verso 25, falar a verdade. No verso 28, trabalhar. Está aqui, trabalhar. Verso 29, não sair da boca palavras torpes. Andar de forma digna da vocação é também falar o que é bom. E por aí vai, amargura, malícia, como a gente vê no verso 31, ou no capítulo 5, quando Paulo fala de não se encher com o vinho, mas enchei-vos com o Espírito Santo de Deus. São aspectos daquele que conhece a sua identidade, a sua vocação em Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, a vocação ela tem relação com um dos temas mais defendidos na Reforma Protestante, que é o sacerdócio universal. Nós não precisamos de mediadores especificamente, unicamente para nos achegarmos ao Senhor. Nós podemos cultivar uma vida na presença de Deus. Nós temos nossas lideranças, nós temos pessoas que são designadas dentro do trabalho da igreja, e a gente vai entrar em detalhes sobre isso daqui a pouco, mas todos temos a possibilidade de vivermos uma vida na presença do Senhor sem a necessidade de mediadores. Mediador é apenas um, Jesus Cristo. Então, quando se trata de vida com Deus, nós somos todos chamados a vivermos na presença do Senhor. Uma outra pergunta que eu quero fazer é: para que serve a vocação? Para que motivo serve a vocação? Meus irmãos, a nossa vocação, ela nos dá condições de vivermos uma vida coerente, de vivermos uma vida integral. Íntegra. Falarmos de integridade, quando vivemos na consciência a partir de quem nós somos a partir desse chamado. Basicamente, a vocação ela nos aponta de que forma nós vamos servir melhor o nosso próximo. Porque, segundo Jesus, amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo resume a lei e os profetas, lá em Mateus 22, do 37 ao 40. Quando o jovem chega para Jesus, eu sigo todas as leis, o que eu devo fazer para para ter a vida eterna? Amarás o Senhor teu Deus, amarás ao próximo como a ti mesmo. Isso resume a lei e os profetas. A vocação é para isso. Somos chamados para glorificar a Deus, somos chamados para termos uma nova identidade, somos chamados para servir uns aos outros em amor. E nesse processo glorificarmos o Pai que está no céu. 1 Pedro 2,9, um verso bastante conhecido. Alguém sabe de cor? Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Às vezes a gente fica aqui, né? Nessa primeira partezinha de 1 Pedro 2,9. Somos tudo isso. Nossa vocação nos eleva nessa condição. Mas existe um para. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aqui anunciar as virtudes não consiste apenas no falar. Anunciar as virtudes consiste em uma vida totalmente devotada em fazer a vontade daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Um pouco mais à frente, em Efésios 5, verso 1, Paulo aponta para nós sermos imitadores de Deus. A vocação minha, a vocação sua, a vocação de todos nós é de sermos
imitadores de Deus. E o mais legal, pessoal, disso tudo, é que isso não se resume a atividades super especiais, super importantes, de grande relevância. São tarefas ordinárias da vocação. Na dinâmica que foi feito aqui, foi exposto um pouco disso. Às vezes a gente não tem consciência, né, de produtos que estão à nossa mão, de quantas pessoas foram envolvidas na construção e para fazer com que esses produtos chegassem até a gente aqui. Até mesmo aqui na igreja. Vocês devem ter notado, na recepção, tinha um pessoal lá esperando a gente, fazendo a aferição de temperatura. Tem alguém que é responsável por manter o álcool ali em gel sempre abastecido. Alguém que veio antes aqui, acendeu as luzes. A parte aqui da transmissão, né, pela internet. Tem aqui, né, toda uma série de preparativos que foram feitos. Pessoas estão fazendo isso para que nós estivéssemos aqui. Tarefas ordinárias da vocação. O próprio Lutero comentou que os pais trocando as fraldas dos seus filhos é um ato de santidade. Algo simples, mas imprescindível para quem é pai com o seu filho pequeno. Várias ações que a gente pode considerar ações comuns do dia a dia, como a gente viu aqui, o próprio copo de plástico, um pincel, ou até mesmo a confecção da própria Bíblia. Quantas pessoas são envolvidas para esses produtos acontecerem? São atos que expressam a nossa vocação e o chamado como povo de Deus. Lutero chama isso, pessoal, de máscara de Deus. Interessante isso, né? Ele chama isso de máscara de Deus. Por quê? Porque embora a gente enxergue um rosto humano realizando tarefas comuns na vida cotidiana, por detrás desse chamado, por detrás desse rosto, dessa pessoa que nos abençoa, sem a gente se dar por conta disso, o próprio Deus está, entre aspas, escondido, dando os seus dons. Ele chama a vocação como a doutrina da máscara de Deus. Esse Deus que fica, digamos, escondido, e através do serviço uns aos outros, Deus vai se manifestando e sendo abençoado e abençoando, e sendo glorificado através das nossas atitudes. Deus se faz presente no exercício da nossa vocação. Por isso, através das nossas atividades, de tudo que a gente faz, Deus se revela e se faz presente para ser glorificado e para ser conhecido através de mim e de você. Por isso, até mesmo aqui, esse texto faz muito sentido, Efésios 5:1, de sermos imitadores de Deus, nesse sentido de falarmos dessa máscara de Deus. Tem total relação com esse conteúdo. Nós somos imitadores de Deus, somos imitadores de Jesus Cristo, através de tudo o que a gente faz. E como a gente exerce a nossa vocação dignamente, como Paulo fala aqui? Como a gente faz isso? Segundo Lutero, nós temos chamado, todos nós temos uma vocação para atuarmos em 3 arenas da vida. Nossa casa, a igreja em que a gente congrega e o estado em que a gente vive. São 3 arenas. E o mais interessante é que a gente nota Paulo falando exatamente dessas arenas durante esse intervalo aqui do capítulo 4 até o capítulo 6 de Efésios. Por isso os versos estão interligados aqui, dentro dessa proposta de andar de forma digna da vocação pela qual nós somos chamados. Começando no lar. Todos nós aqui temos um chamado. Todos. Não estou aqui dando profetada, não, né? Todos aqui somos filhos. Todos temos um chamado para sermos filhos. Não é verdade? De repente, não sei o contexto de cada um aqui,
mas somos filhos de alguém. Temos pais, temos um pai, uma mãe, ou dentro de uma realidade, dentro do nosso lar, mas nós temos alguém. Nós temos a vocação, isso é uma vocação. Temos o chamado, a vocação de sermos irmãos. Ah, meu irmão, pois é, teu irmão lá te implica, toda hora te persegue, pega no pé, mas é irmão, né? É da família. E depois a gente vai crescendo, a gente vai tendo a vocação de sermos marido, de sermos mulher, né? Esposo, esposa. Vamos tendo a vocação de sermos pais, mães, avós, tios, tias. No início do capítulo 6 de Efésios, por isso eu trago esse texto aqui para nós. Paulo fala sobre o quê? Fala sobre os filhos. Fala sobre os filhos. Está compreendido dentro desse intervalo, meus irmãos. E o que ele fala sobre os filhos? Filhos, lembrem-se de honrar pai e mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Então, quer dizer que eu tenho, sim, quer dizer que todos nós temos um chamado de filhos. E nesse contexto, para começar, nós somos chamados a honrarmos nossos pais. Olha como é interessante, como é amplo o tema da vocação, pessoal. Nós temos chamado para sermos filhos, filhos que glorificam a Deus. Por isso que Paulo fala, andeis de forma digna da vocação pela qual foste chamados. Se nós somos filhos dentro do chamado de Deus, nós somos filhos que glorificam o Pai que está nos céus. Não é porque o meu pai é legal, porque o meu pai merece, porque a minha mãe é legal, porque a minha mãe merece, mas é porque Deus me chamou. Muda a perspectiva. Eu não sou obediente porque eu preciso agradar os meus pais. Eu não sou obediente porque eu preciso agradar ao meu líder. Eu sou obediente porque eu tenho uma responsabilidade, eu tenho um chamado com Deus. É entre eu e Deus, tem tudo a ver com Ele, né? A gente cantou aqui, tem tudo a ver com Deus. Tem tudo a ver com Ele. Por isso, vocação não pode ser apenas aquilo que eu gosto de fazer, porque às vezes o meu pai e minha mãe vai falar uma coisa que eu não gosto, uma coisa que eu não quero, mas é para o meu bem. E eu preciso ser obediente. Existe também o chamado para os pais, para as mães. Aqui Paulo vai falando, não leve seus filhos à ira, não provoquem seus filhos. Existe também uma responsabilidade aqui. Todos somos vocacionados. Partindo para outra arena, que Lutero fala, a outra arena aqui da vida, é a igreja. E aí nós vamos vendo Paulo falando aqui no capítulo 4 de Efésios, sobre o quê? Sobre os dons. Sobre como cada um de nós pode contribuir para o bom andamento da igreja. A igreja não é apenas essas programações que nós organizamos aqui. Abençoadas programações, uma bênção. Que momento gostoso aqui. Mas não é só isso. Vida na igreja não é só isso. Não é só culto no final de semana. A igreja é mais do que essa estrutura. A igreja é um organismo vivo, é um grupo de pessoas que vivem juntos para glorificar o nome do Senhor. E se reúnem num lugar. E nós estamos aqui reunidos. Nós cantamos também, nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Venha, Deus. Cuidado com o que a gente canta. O pessoal do louvor aí pega a gente, viu? Faz pegadinha, porque eles colocam umas letras lá, a gente está ali cantando, declarando e está falando umas verdades ali para Deus que nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Então vem me incendiar. Queremos nossos corações incendiados pela presença do Senhor? Incendiar na presença do Senhor, quando a gente fala de vida na igreja, não é só no culto, não. Vivermos incendiados da presença do Senhor se reflete em nosso dia a dia. Meu coração é o teu altar, né, que a gente cantou.
Altar é onde Deus é colocado numa posição de adoração. De repente aqui nós fazemos isso, mas durante a semana, quando a gente está sozinho, quando ninguém está vendo, aonde está? O que está sendo colocado nesse altar? É o chamado. Essa é a nossa vocação. Alguns, como Paulo fala aqui em Efésios 4, alguns são pastores, outros são missionários, mas a vida na igreja não consiste apenas nisso. Vários são os dons aqui, temos alguns aqui. Alguns são profetas, outros são evangelistas, outros são mestres, né, relacionados à área do ensino. Com vistas ao quê? No verso 12 do capítulo 4, o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Maturidade. Maturidade. Neste contexto, a gente identifica também a questão dos dons. A vocação não se restringe apenas aos dons espirituais, dados pelo Espírito Santo, presentes do Espírito Santo para a igreja ser edificada e fortalecida. Ela é além disso. Mas é um contexto importante. Todos nós na igreja, todos que servimos ao Senhor na igreja, nós temos um chamado para fazer alguma coisa na igreja, no dia a dia da igreja. Todos, sem exceção, têm um chamado específico para ser realizado no contexto da igreja, na arena da igreja. E a outra arena é o Estado. A nossa cidadania é também uma vocação. E aí entra o aspecto da nossa rotina de estudos, a nossa escola, a nossa faculdade. Estão dizendo hoje que o primeiro campo missionário, né, digamos assim, dos jovens hoje é a universidade. Que quando entra na universidade é um grande desafio se manter firme aos propósitos e aos caminhos do Senhor. Nessa caminhada. Com os nossos amigos que não são da igreja, que não são desse contexto que nós vivemos aqui, com os nossos vizinhos, nós somos chamados a andarmos de forma digna da vocação pela qual nós fomos chamados também nesse contexto. E aqui também entra o contexto da profissão, o que eu vou trabalhar, o que eu vou escolher para fazer o curso da faculdade, o que eu vou estudar no vestibular. Eu devo levar em conta a minha vocação, como eu vou servir e glorificar a Deus através do meu trabalho. E notem, pessoal, como muda. Porque hoje na sociedade a gente vai aí para fora, a gente faz algumas pesquisas. Quais são as profissões mais procuradas? Geralmente são as profissões que dão mais dinheiro. São as profissões que dão mais espaço no mercado de trabalho. São pesquisas que a gente pode consultar aí no Google a qualquer momento. Você pode consultar, vai dar isso. Ou então influência da família. São as 3 situações que mais influenciam na escolha das profissões. Mas quando eu sei, quando eu me conheço, quando eu conheço o meu chamado, quando eu conheço a minha vocação, eu sou levado a escolher a minha profissão de acordo com a minha vocação. Calvino já ia mais além do sacerdócio universal. Ele falava do sacerdócio universal das profissões, dos nossos trabalhos, daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia como trabalho, ser um momento para louvarmos a Deus, para glorificarmos a Deus e também para servirmos uns aos outros. E esse tipo de mentalidade muda também a nossa motivação no trabalho. Porque às vezes eu estou fazendo um trabalho, não está acontecendo, a coisa não está vindo do jeito que eu gosto.
E aí eu começo a querer avacalhar no trabalho, a querer forçar a barra para ser mandado embora. Quem eu estou servindo no trabalho? Eu estou trabalhando para agradar meu chefe? Eu estou trabalhando para fazer algo benéfico para a minha empresa? Dentro da vocação, eu trabalho para adorar a Deus. Quando eu estou na escola estudando, quando eu estou fazendo a prova, eu estou vendo o meu colega ali na frente colando e eu não colando, porque eu estou fazendo aquilo ali para agradar a Deus. Não é para ter uma boa nota no final do ano, não é para ter um bom boletim, para ter um boletim bonito, para agradar meus pais que estão me cobrando uma nota boa, para agradar meu professor que acha que eu sou um bom aluno, mas eu fico colando toda hora. Olha a vocação onde ela entra. Tudo que eu faço é para a glória de Deus. É resposta de adoração a Deus. E nós vemos no capítulo 6 de Efésios, Paulo falando sobre a relação entre o servo e o Senhor, fazendo alusão a essa dimensão, a essa arena do Estado, representando realmente como os empregados devem se relacionar e como os patrões devem também se relacionar, na perspectiva da vocação do chamado de Deus. E temos outras circunstâncias aqui. Meu envolvimento político. Vai falar de política também? Olha, não vou falar nada agora. Está muito quente isso aí no nosso país. Mas eu e você, nós como cristãos fomos chamados sim. Temos um chamado nessa área. Como eu me posiciono com relação à natureza, com relação à reciclagem, a gente já falou sobre isso em uma outra oportunidade aqui na igreja, com temas que são polêmicos em nossa sociedade. Isso é a nossa vocação. Terminando essa meditação, eu quero propor uma quarta arena, para terminarmos aqui, que de repente tem até relação com as outras três, que é a internet. O nosso comportamento na internet. Pessoal, nós também somos vocacionados a nos comportarmos como imitadores de Deus na internet. A internet não se configura mais como um instrumento de evangelização, mas é um lugar, é um ambiente onde muitas pessoas permanecem grande parte de seus dias, em suas rotinas. Como que a gente está andando nesse ambiente? O que o nosso histórico de navegação falaria para a gente em resposta à nossa prática? Os comentários que a gente faz nas redes. Finalizando aqui, pessoal, então, a gente vê como a vocação ela abrange esse espaço nas nossas vidas. A vocação ela abrange todas as áreas, todas as arenas das nossas vidas. Então não faz sentido eu ser melhor amigo de ninguém, melhor amigo de alguém e não ser um filho melhor. Não faz sentido. Não faz sentido eu ter um comportamento exemplar nos meus estudos e sacrificar meu chamado no reino de Deus. Não faz sentido a gente, de repente, ser uma bênção aqui na igreja e em casa sermos motivo de algo ruim para as nossas famílias. É tudo relacionado, tudo prefigurado. Nós devemos frutificar em toda boa obra. Nós somos chamados a sermos imitadores de Deus. Que Deus assim nos ajude a avaliarmos as nossas práticas, a sermos livres, como eu falei no início, a nos conhecermos melhor, sabermos quem nós somos em Jesus. E a partir daí nós podemos tomar nossas decisões que glorifiquem o nome do Senhor. Que Deus assim nos ajude, em nome de Jesus. Feche os seus olhos neste momento.
Nós vamos orar. Senhor meu Deus, quando falamos de vocação, nós falamos de chamado, nós falamos de sermos imitadores do Senhor, de sermos, ó Deus, essa expressão da máscara de Deus neste mundo, de abençoarmos vidas e pessoas ao nosso derredor, na nossa igreja, na nossa casa, no nosso dia a dia, nas arenas da nossa vida, Senhor, nós glorificarmos o nome do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a corresponder de forma à altura. Paulo fala lá em Coríntios: ora, o que se requer dos dispenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. Que sejamos encontrados fiéis, fiéis ao nosso chamado, fiéis a esse chamado que o Senhor fez para as nossas vidas. De não sermos levados por qualquer vento de doutrina, por não sermos levados, ó Deus amado, por qualquer ação das trevas, mas sempre ouvindo a doce palavra do Senhor, seguindo os teus caminhos, e que através de nós esse mundo possa ser, ó Deus, iluminado, porque o Senhor fala que nós somos a luz do mundo, e que assim faça resplandecer essa luz diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Ajuda-nos, Senhor, porque dependemos do Teu Santo Espírito para isso. Ó Deus, que nós possamos, ó Deus, nos encontrar em Ti nesta noite. Aqueles que estão no Senhor, Pai amado, que eles possam renovar nesta noite o seu compromisso contigo, de ser imitador de Deus em todas as arenas da vida. Mas se de repente, Senhor, há alguém aqui nesta noite que está precisando fazer um ajuste, que está precisando reconhecer, que está precisando se colocar, ó Deus, numa posição diferente, está usando uma outra máscara que não seja uma máscara do Senhor, uma máscara da falsidade, uma máscara do reconhecimento, uma máscara do individualismo, uma máscara que não seja a máscara do Senhor. Que esta seja uma noite em que nós possamos tirar as nossas máscaras e colocar a máscara de Deus. Para Deus não há limites, Ele sonda o nosso coração, Ele sonda o nosso interior. Que nós possamos nos encontrar com o Senhor nesta noite e termos uma nova vida na presença do Senhor. Ó Deus, Santo Espírito de Deus, fala aos nossos corações, continue a ministrar aos nossos corações, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.